tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso Trocando Ideia, amém? Hoje é um dia especial, hoje é dia 21 de novembro, espero que você esteja tendo uma boa segunda-feira, o ano já está acabando. E ó, lembrando para você, ó, fim de semana passado começou a Copa, né? Agora quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 24, é isso? Nós temos Jogo do Brasil, né? Vai Brasil, né? Vamos ver se os caras pelo menos trazem essa alegria para nós aí, que o Brasil tá meio triste. Amém? E nós vamos aqui começar, nós falando em Copa, nós estamos aqui com a escalação certa de time. Os mais campeões de futebol aqui, que sabem bater uma grande bola no quesito da vida espiritual, amém? Estamos com os grandes jogadores, e aí logo ali eu não manjo de futebol, então eu vou falar uns termos aqui, não me zoem, tá? E nem você aí no chat me zoe, porque eu não manjo nada de futebol, mas a gente vai começar com ele que foi goleiro. Ele foi goleiro não sei se existe ainda o Canela de Ouro, hein? Canela de Ouro da imprensa aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele por muito tempo foi goleiro do Canela de Ouro. Ele que bate um bolão. O nosso goleiro aqui na nossa mesa, Vanderlei Patolino Sem Bico. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para responder suas perguntas, tirar suas dúvidas e colocar mais questionamentos sobre a sua mente. Nossa, esse é o nosso goleiro, né? Ele não só segura com firmeza, né? Mas ele também manda a bola de volta para você. É isso que ele acabou de falar, né? Foi isso que eu entendi. E aí na nossa zaga tá ela aqui, ó. Ela que já foi Maria do Bairro, ela que já foi líder do fã-clube do Backstreet Boys, ela que na Copa ela rói todas as unhas, ela que torce demais, e ela infelizmente ela torce pro Palmeiras, mas ela está com a gente aqui, Tatiele de Freitas. Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos em mais um Trocando Ideia, amém? E fica aí com a gente até o fim, deixe seu like por favor, compartilhe esse vídeo, precisamos levar a mensagem para o máximo de pessoas possíveis, mensagens boas, né, mensagens que vem da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos ajudar nas respostas, que não sejam somente coisas da nossa cabeça, mas revelações de Deus, né? Isso mesmo, revelações de Deus. Amém? E assim, se você, vou falar uma coisa para você, uma advertência, se você não está assistindo os nossos vídeos diários de 2 minutos, né, que vão ao ar todos os dias aqui no nosso canal, você está perdendo, porque o tema dos vídeos é o tema da Copa. Nós já estamos no clima da Copa aqui, torcendo para que o Brasil ganhe e seja hexacampeão. Tô certo? É hexacampeão, não é isso? E aí nós temos aqui o nosso atacante, né? Ele que vai ali na frente do gol para fazer gol no inimigo, né? Ele que também, né, nos áureos tempos da vida dele, curtiu muito o NX0, né, curtiu muito Restart, já foi emo, entendeu? Mas ele se converteu e hoje ele torce pro Corinthians, né? Professor Renan. Amém. A gente se converte, né? Cedo ou tarde. Bom, sejam todos bem-vindos, vai deixando seus comentários aí, curte o vídeo, tá? E bora pra cima. Se tu vê Satanás passando aí, mete o carrinho, a bicuda na canela dele, porque o juiz é o Senhor, ele não vai amarelar a gente. Beleza? Amém. Nossa. É isso aí, cara. Os caras entraram no clima do futebol aqui, mano. É isso aí. Vamos para as perguntas, né? Da nossa caixa abençoada, que está acabando as perguntas, hein? Nós estamos finalizando essas perguntas e vem as perguntas da segunda temporada, que vai ser só por Jesus Cristo. Você quer fazer as honras? Nossa zaga, né? Ela fechou um olho só, né? Então, mas a gente vai só de um, né? Então outro olho. Entendeu? Boa, pergunta rosa. Amém. Vamos lá, vamos à pergunta. Nossa, pergunta pertinente, hein? Pergunta bastante pertinente. Bastante pertinente, porque esse mês é o mês da Copa, né? Tal, mas o mês que vem vai ter esse evento, entendeu? E a pergunta é: um cristão pode ir na CCXP, né? Ou outra convenção, né? Nerd, né? Um evento nerd, né? A pergunta ela é o seguinte, né? Vai ter agora em dezembro aqui em São Paulo, no Expo São Paulo. É Expo São Paulo o nome do lugar aqui? Nós estamos pertinho. Uhum. Nós estamos bem pertinho de onde vai ser o evento. Assim, a pergunta... Por que é feita essa pergunta? Então eu vou só dar
um esclarecimento. Porque muitos vão fantasiados, né, com seus heróis, né? Uma galera, os famosos cosplay, entendeu? Um cristão, ele pode ser um cosplay, pode curtir essa vibe nerd aí, curtir essas coisas que estão acontecendo. Um cristão pode seguir esse caminho? Vamos começar aqui com a nossa Maria do bairro, Tatiele do bairro. Então, você explicando o que é, né, a pessoa se fantasiar, tal e tudo. Eu acho que pra você, eu tenho camiseta de herói, você usa pra caramba, o Delei usa bastante também, o nosso diretor também, o Renan nunca vi. Mas Eu acho que precisa comprar umas camisetas de herói pra ele. eu acho que você usar uma camiseta de herói esporadicamente não tem nenhum problema, mas eu acho que você chegar num nível de se fantasiar é porque o seu sentimento por aquilo já é talvez intenso demais. Essa é a minha visão. E se é intenso demais, tem que tomar cuidado para não tomar espaço de quem tem que ser o dono da vida, né, ali, que é o Senhor. Então, eu acho que ir num evento desse, até eu falei pra você, se você quisesse a gente ir esse ano e tal, mas eu acho que quando a pessoa ela chega nesse nível de se vestir dessa forma, de repente, não sei, poxa, por aquele momento vai ficar nessa ilusão achando, eu sou esse herói, isso, aquilo outro, eu acho que não é bênção, não. Eu acho que não é legal por conta da intensidade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma intensidade na palavra de Deus, em oração, buscando ao Senhor em santidade, ao ponto de entender pessoas que de repente façam isso. Mas eu acho que se você tá nessa posição, eu acho que é perigoso, entendeu? Talvez você tá colocando um outro Deus aí dentro do seu coração, entendeu? Eu acho que não é bom. Legal. Vamos pro nosso amigo Vanderlei, fã de quadrinhos e cultura nerd. Olha, eu curtiria, mas não me fantasiaria, não ia fantasiado ao evento. Nem de Blade. Nem de Blade. Nem de Pantera Negra. Nem de Pantera Negra. Porque, na boa, vai grana, velho. E nem de Lanterna Verde. Nem de Lanterna Verde. Porque vai grana. E pra ir nesse evento tem que ter grana. Porque, tipo assim, eu fiz uma simulação aqui, entrei no site, 2 entradas para 2 pessoas, dá 340 pila, Nossa. 340 reais. Se você for da entrada social. Social, né? Imagine fosse na inteira, né? Quanto que ia daria? Inteira, Né? 280 pau. Muito dinheiro. Tipo assim, se eu tivesse condições, eu iria no evento, mas não iria fantasiado. Tipo assim, eu sou uma pessoa que tem uma mente aberta. Mas o meu coração é voltado para Jesus Cristo, então eu sei me posicionar sobre esse lugar. Tipo assim, não tem aquele balançar, vou fantasiado, vou me corromper por estar indo fantasiado, vestido de herói, essas coisas. Não, porque eu sei que a única pessoa, a pessoa deve comparecer, né? Tá dizendo ali o pedido, o cristão pode comparecer? O cristão pode. Porque é um evento social, um evento que ele curte, ele tem aqueles detalhes na mente dele. Eu gosto de quadrinho, gosto de ler gibi, gosto de assistir série. É um evento para onde que vai ter todo mundo que tá na mesma visão, né? Seria a mesma visão, vamos colocar assim. Eu tenho uma visão que eu gosto daquilo, então eu vou estar ali com pessoas que estão com o mesmo pensamento, mas o meu coração está voltado para Deus. Eu sempre volto para Deus porque eu sei que Deus Jesus Cristo é a salvação da minha vida. Então eu não vou se me corromper indo naquele local. Para apesar que vai ter muitas pessoas fantasiadas e vai ter fantasia que tipo assim, vai ter pessoas fantasiadas que diversas coisas, né? Até de capeta a pessoa pode estar fantasiada lá, né? Mas eu vou te dizer uma coisa para vocês. O capeta não vai estar no capeta não é aquele cara que está vestido de capeta. O capeta ele se disfarça sobre a vida do ser humano, né? Ele pode ser aquele cara bonzinho, né? Vestido de terno e gravata. Não vou dizer que o capeta tá vestido de terno e gravata, hein? É o cara do Lúcifer. É o cara do Lúcifer. Não vai estar vestido de Lúcifer, amém? Mas o capeta, ele entra na sua vida quando você dá brechas. Tá em pecado, tá em ruínas. Mas eu iria num evento desse. Eu iria num evento... Não vestido de nerd, mas eu iria num evento desse. Você não iria vestido nem de Pantera Negra, nem de Blade. Nem de Blade. Tá certo. Nem de Lanterna Verde, nem de Super Choque. Super Choque. Sabe Nem de Superman negro. Sabe quem daria um ótimo Super Choque? O filho do nosso diretor, o Jorge. Ele ficaria... Mano, aquele menino
de fantasia de Super Choque, ele ficaria super legal. Professor Renan, você é contra ou a favor a Mecha Nerd, que é a CCXP, ou talvez, né, a primeira, a CCXP significa Comic Con, né? Comic Con, né? É a Comic Con Experience, né? Aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos é a Comic Con San Diego, que é a primeira. É errado um cristão frequentar esses lugares? Não, o cristão pode, sim. E, né? É até legal falar dessa questão dessa cultura nerd, de quadrinhos, games, que ela é voltada a um mundo que a gente não entra muito na questão de avaliação. Como assim? É o que eu quero dizer. A gente também se preocupa, pelo menos eu também, meu filho, o que ele está lendo, o que ele está assistindo na televisão, o que ele está assistindo na Netflix. Mas quando a gente fala, o que seu filho está fazendo? Está jogando? A gente fica, tá jogando videogame. A gente não leva muito em consideração o que os games tá ensinando, né? Eu acho que tem muito do cristão poder avaliar o que o game que você está jogando hoje está passando para sua vida, né? Eu tive, creio que seja problema, vai. Eu tive problema com RPG. Eu cheguei a jogar Perfect World quase uns 10 anos na minha vida. Que legal, cara. Vamos. Me deu vontade agora, cara. Vamos jogar. Pega os bonequinhos dados. Demais. Eu tenho um monte de dado RPG ali. E, cara, aquilo era maravilhoso, porque eu entrava no jogo, literalmente, é como se você tirasse da gaveta um novo mundo pra você ali, você tem uma nova vida, literalmente. Então, aquele mundo de fantasias, de jogo aberto, de você literalmente tá todo dia ali trabalhando no jogo, matando monstros, coletando itens, trocando, comercializando. Cara, aquilo é um mundo literalmente. É um mundo virtual, né? Antes do metaverso, aquilo pra mim já era um mundo virtual e que eu me inseri ali dentro ali de cabeça a ponto de esquecer todo o mundo restante, o mundo real, né? Mas aí é testemunho próprio. Não tô falando que todos os games são assim, né? Tô falando comigo, né? Então eu tive particularmente esse defeito, né? Então, aí eu comecei a parar com isso, né? Falei, não, vamos equilibrar um pouco isso. Aí comecei a trabalhar, aí começou a virar algo mais social, mais um passatempo, literalmente, né? Mas toda essa parte de games, assim, tá muito voltada ao mundo de fantasia, né? E a gente realmente tira um pouco os nossos olhos do que o game tá ensinando. Quais são os valores morais que tá por trás do game ali, quais são os valores morais por trás do entretenimento. Então eu acho que é válido sim o cristão avaliar também isso, né? Quais são os valores morais que esse personagem está ensinando, qual que é a natureza desse personagem. Se o personagem é um demônio, é algo do tipo, né? Porque tem bastante nisso, né? Ultimamente alguns games eles vêm bastante com essa cultura de um personagem ser um demônio, ser algo do tipo, né? Tem que ser cauteloso nessa parte, diferente da nossa época que era uma fantasia, mas uma fantasia boa, né? Que era a Zelda. Eu jogava Zelda, alguns outros jogos, que era bem louco. Aí depois veio... Eu sou da época que veio o Diablo. Diablo já veio trazendo essa cultura meio obscura. Um jogo muito louco também. Muito bom também. Né? Nossa, que saudade. Eu e o Jean, a gente tá se segurando aqui. Mas avaliar se isso tem impacto para sua vida, se isso te trava espiritualmente, se você começa a confundir alguns certos valores morais. Se não, é um passatempo, né? Mas é bom o cristão ter sempre a prudência em tudo que faz, em tudo que vê, tudo que pratica. Cara, eu vou dar minha opinião aqui, ó, mano. O Jean tá louquinho. Sabe o que o Jean quer fazer? Ele quer pular do 17º onde a gente mora, porque ele acha que ele voa. Então. Ele abriu o paraquedas. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é incrível, cara. Antes da gente começar o programa aqui, a gente tava conversando aqui com o nosso diretor, e ele falou que um amigo nosso, amigo recorrente aqui do nosso programa, aqui, Renato Paranhas, ele tá com uma roupa do Homem-Aranha na casa dele, tá ligado? E surgiu um questionamento onde está minha roupa dos Incríveis. Eu tinha a roupa do Senhor Incrível. Mano. Assim, ó, mano. Graças a Deus sumiu, desapareceu. Não, deve estar em algum lugar aqui, ó. Era apertadinha? Era apertadinha. Tem uma foto minha. Pelo amor de Deus. Naquela época que ele tava com uns 30 quilos. Desafio lançado, apresentar o podcast com essa roupa. Com essa roupa? Ai, cara, eu apresento. Vão sair todos os seguidores. Nossa, cara, é horrível, é horrível.
É que assim, ó, mano, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu vou pegar um pouco do gancho do Renan. A minha infância foi lendo quadrinho, né, cara? Minha infância, minha adolescência, minha fase adulta, até hoje eu leio quadrinho, né? É que quando você vai ficando mais velho, os quadrinhos eles perdem um pouco de valor, isso é um fato, entendeu? Não é que eles perdem um valor emocional, porque você gosta, eu ainda gosto de ler um Homem-Aranha. Mano, adoro ler Homem-Aranha. X-Men, só que o X-Men eles foram entrando por umas vertentes, porque acho que chega uma hora que acaba a criatividade do cara. Pô, mano, X-Men tá aí faz mais de 40 anos, ou mais de 50 anos que o Stan Lee criou os X-Men, o Homem-Aranha. É que o Homem-Aranha, a vida do cara é tão zicada que parece que nunca vai dar certo. Então você vai assistindo, vai lendo, quer dizer. Superman também, chega uma hora que você fala, mano, o cara é tão perfeito, cansei, né? E os caras agora mudaram, fizeram ele casar com a Lois Lane, ele tem um filho. O Batman também deram um upgrade na vida dele lá e tal. Mas os personagens chegam uma hora que eles perdem um pouco da graça. Então eu leio muito hoje quadrinho alternativo. Eu leio muito Millar World, né? Que é os caras que fez os conhecidos. Os trabalhos mais conhecidos dele é aquele Kick-Ass, né? Que virou filme, tem o 1 e o 2. Eles iam fazer o terceiro, porque no quadrinho é uma trilogia. Leio... Pô, tem uns quadrinhos muito bons, cara. Eu adoro ler Millar World. Mas é legal, cara. Eu gosto também. Gosto de ler também Pato Donald, Mickey, Turma da Mônica, toda essa galera aí e tal. Eu gosto de ler quadrinho. Só que é o que o Renan falou, você não pode se deixar influenciar. O meu problema do quadrinho de hoje é que virou uma coisa muito lacradora, né, cara? Muito progressista. Eu acho assim, pô, nada contra ter um super-herói gay. Pô, eu acho legal, tem que ter, porque eu acho que um adolescente homossexual vai se identificar com esse personagem, entendeu? Eu só acho errado, por exemplo, pegar um super-herói tradicional e transformar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, e eu quero que vocês entendam bem a minha linguagem. Não é que eu sou contra, mas eu sou... não, na verdade eu sou contra porque tira a figura do personagem. Vou dar um exemplo legal do filme que estreou agora esse fim de semana, que é o Wakanda Forever. O personagem Namor, ele foi feito para ser um chinês, tá ligado? Se você pegar os traços do Namor lá atrás, lá nos anos 60, anos 70, ele tem, até hoje no quadrinho, ele tem um olho meio puxado, ele tem uma orelha meio pontuda, ele é um chinês. Pegaram um mexicano pra fazer, pra dizer que, tipo assim, os caras de Atlanta são meio que mexicanos, maia, tá ligado? Eu acho que não faz sentido. Obviamente, para poder trazer para dentro do Marvel Universe, né, cara, os mexicanos, olha, vocês têm espaço aqui, como tem, trouxeram a menina no último filme do Doutor Estranho, trouxeram, esqueci o nome da personagem, que é meio que uma mexicana, estão introduzindo muito homossexualismo, onde não existe homossexualismo, entendeu, nas histórias do quadrinho. Eu acho que onde existe, beleza. Tem um personagem que é um personagem brasileiro e ele sempre foi homossexual no quadrinho. Isso, mano, desde que ele foi criado nos anos 80, que é o Mancha Solar, entendeu? Ele sempre foi homossexual. Ele nunca teve uma namorada tal e ele começou sendo um novo mutante. Eu conheço quadrinho. Ele sempre foi, então aí é normal. Agora você pegar um personagem que nunca foi, tá ligado? E daqui a pouco vamos transformar o cara em homossexual porque a gente precisa vender mais quadrinho. Eu acho que isso perde um pouco do sentido. Uma outra coisa, por exemplo, o personagem ele é branco e os caras pegam e colocam um negro pra fazer só pra ter, uma cota negra no quadrinho. Não concordo. No quadrinho não, desculpa. No cinema. Como, por exemplo, fizeram uma vez com o Tocha Humana. Entendeu? Saca? Pegaram o Michael B. Jordan, que é um excelente ator, seria um excelente, eu sempre bato nessa tecla, seria um excelente Pantera Negra, seria um excelente Lanterna Verde, Jon Stewart, mas tipo, pegaram o cara pra ser só porque, tipo assim, a gente precisa ter um negro na história. Pô, e onde o personagem é loiro, não faz sentido. É a mesma coisa que pegar um Pantera Negra, que é um personagem praticamente negro, e colocar, por exemplo, o Chris Evans, que é um alemãozão, pra fazer o Pantera Negra. Não faz sentido. Você desfigura como fizeram agora no personagem Namor. Essa é a minha crítica. Mas eu acho que tem muito do negócio do tipo assim, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o universo nerd, ele tem uma parte que é legal, que é uma parte bem heróica, mas tem uma parte bem sombria.
né? Principalmente os personagens da DC Comics, né? Eles partiram para um lado sombrio da história. Então, por exemplo, a DC Comics ela é a dona detentora do Lúcifer, que já entrou em debates aqui na nossa roda aqui, que é um personagem de quadrinho que virou uma série da Warner, né? Entendeu? Então, e a DC Comics ela tem uma linha de personagens que é a Liga da Justiça Sombria. Tem um demônio Intrigan, que é um demônio. Ele, tipo, o cara não quer virar um demônio, o cara vira um demônio, e o demônio só fala em poesia, em forma de poesia. Tudo que ele fala rima. Tem o próprio Lúcifer, tem o Constantino, né? Que é o cara que ele, tipo, mano, ele expulsa demônio, mas ele tramita entre o mundo espiritual e o mundo normal. Tem tem um personagem chamado Demolidor na DC Comics, não é na Marvel, porque tem o Demolidor da Marvel. Mas ele chama Demolidor no quadrinho da DC Comics, que é um cara que ele era um acrobata e ele morreu e o espírito dele foi tomado por uma entidade e ele vaga, né? Ele vaga como espírito. Então, por exemplo, ele entra dentro das pessoas, ele encarna dentro das pessoas e faz as coisas como se fosse a pessoa, e ele quer uma forma de voltar para a Terra. Tem um outro personagem chamado Demônio Azul. Eu conheço o quadrinho, cara. Mano, Fica só ele falando aqui, ó, 10 anos. Então, eu tô falando do cuidado que você tem que ter. Entendeu? Porque as pessoas acabam idolatrando e você hoje vê uma crescente do anti-heroísmo vindo. Então, por exemplo, você tem hoje um comercial muito grande em cima do Coringa, do Venom, que ele é uma antítese, né? Morbius, né? O Morbius, antítese do que é bom. Entendeu? E aí o que acontece? Nessa cultura nerd tem muito disso. Eu preciso ser igual o Coringa. Eu preciso ser igual o Lúcifer. Porque o cara ele se envolve tanto. E realmente, mano, eu tô falando por experiência própria. E o Renan falou isso também, é verdade. A gente se envolve tanto com um quadrinho que a gente fica, mano, muito empolgado. É muito legal quando você pega, você lê um quadrinho, ou assiste um filme, ou vê uma peça de teatro, que te deixa assim, mano, pô, isso aqui foi muito louco, assisti um bagulho que, mano, mudou minha cabeça. Você tem essa sensação, entendeu? Só que quando você vê você se depara com uma coisa maligna, se você não tiver um bom alicerce espiritual, você acaba caindo. Eu citei a história de um personagem aqui chamado Demolidor, tá ligado? Da DC Comics. Mano, esse personagem, cara, ele é muito antigo. E eu cheguei a comprar um quadrinho dele na minha infância. Tá ligado? Na minha infância. Eu tenho 50 anos. Eu devia ter coisa de 9 anos de idade. Isso há 41 anos atrás. É um personagem antigo na DC Comics. E ali, eu já tinha um alicerce cristão. Então eu li aquele quadrinho e fiquei meio incomodado. Então, tipo assim, eu li, achei legal, porque esse cara ele encontrava com Batman, e eu falei assim, mano, legal, mas eu não quero ler mais quadrinho desse cara. Então, toda vez que eu ia na banca, na época que o quadrinho era de folha grossa, eu falava assim, esse quadrinho eu não quero ler não, eu prefiro ler outros quadrinhos. Quando um personagem ele saía, destonava muito do conceito, eu tipo, mano, eu me afastava. Não é que é errado você ir numa CCXP, é que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles vão trazer todos os conceitos nerds que existem. Então, qual é o seu nível de envolvimento com isso? Entendeu? Exatamente. A profundidade disso. Exatamente. Então, tipo assim, por exemplo, eu leio, que nem eu li 3 quadrinhos do Lúcifer. Eu falei assim, mano, isso aqui é tendencioso, cara, então eu tenho que tomar cuidado. Então parei de ler, até excluí do meu, porque eu leio, eu sou bem pilantra. Eu não compro o quadrinho, eu baixo, né? Os escaneados. Eu sou dos scanners. Então, tipo assim, mano, não, filho, eu não gosto disso aqui não. Entendeu? Tem coisas que, tipo assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai ler. Então, esse universo nerd, ele pode te levar para um lado legal, que sim, para você, tipo assim, que te valoriza, te valoriza valores, né? Ele te produz valores bons, como, eu preciso salvar o mundo, eu preciso ser uma pessoa boa, mas ele também traz um universo sombrio na sua cabeça. Então você tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque para nossa geração que somos cristãos, né, não tem
Aconteceu há pouco tempo ter mangá e gibi evangelho que contém o evangelho, a história de Cristo, há pouco tempo, né? Não é coisas assim. Não, você bem, tem. É que não é divulgado, não é né, divulgado. cara? Você tem hoje em dia, por exemplo, uma Bíblia que ela é bem vendida e ela é feita por um dos desenhistas do Homem-Aranha, que é a Bíblia em ação, cara. É uma Bíblia num quadrinho perfeito. É uma. Tem aqui, né? Eu acho que eu não tenho, não. Eu tenho uma em casa. Eu tenho a Bíblia em mangá, que é o que tem algumas histórias em mangá. Entendeu? E tem umas mais antigas também, né? Que não vende muito, né, cara? Entendeu? Ele tá indo lá pegar aqui. Eu tenho até aqui, assim, umas publicações aqui. Eu vou pedir pra colocar aqui, ó. É bem legal, é bem legal. Não é totalmente mangá, porque quem lê mangá sabe do que eu tô falando. Ele é de trás pra frente, mas o desenho dele, ó, os traços são bem legais. Eu não sei se você tá conseguindo ver aí. É bem interessante. Tem uma Bíblia propriamente em mangá mesmo, né? Que essa é de trás pra frente, mas mas é bem assim, é bem resumida, assim, não é, né? Inclusive é feito é feito aqui assim por um pessoal, acharam no Japão e trouxeram para o Brasil. Eu fui na própria editora conseguir essa Bíblia, que era bem difícil de achar, e eu acho que é bem difícil você encontrar. Mas essa aqui é que se você vai encontrar mais, tem bastante dessa aqui, ó, né? É bem interessante, aí fica essa dica para você. Dá pro seu filho aí. Mas essas coisas você não vai encontrar, né? Você não vai encontrar isso na CCXP. Sim. Entendeu? Não, então você tem que tomar cuidado, cara. Até que esse ano os criadores do mangá, os anos passados, eles tiveram uns quiosques na... É que tem muita coisa na cultura nerd que é perigoso, cara. Que nem, por exemplo, eu tenho um quadrinho chamado Death Note, né? Que é, mano, o Caderno da Morte. Eu assisti o mangá, cara. Eu assisti o mangá, é bem pesado. Aí depois eu assisti o filme também é tão pesado. É que o demônio perdeu o livro dele, tá ligado? Aí um maluco acha o livro dele e fala assim, mano, tudo que eu colocar aqui, todo o nome que tá no livro morre. Então ele começa a matar assassino, estuprador e tal. E aí cada vez que ele vai matando, o demônio vai tomando mais posse do corpo dele. Cara, tem o Naruto, né? Alguém vai matar aqui agora. O Naruto, ele recebeu de herança um demônio, cara. Cadê o Ailton? Saca? O Ailton curte Naruto. Tem os Cavaleiros Zodíacos, que, pô, mano, quem que é o Zodíaco, tá ligado? Zodíaco, isso é da parte do mangá, né, cara? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Tem coisa que você tem que saber diferenciar. Ter dosagem, né? Não, você tem que ter. Eu acho que o Delay falou um termo mais interessante. Você tem que ter uma mente cristã e saber se aquilo, tipo, mano, pode ou não. É óbvio, né, cara? Se você quiser se fantasiar, eu não sou contra, tá ligado? É que é um dinheirão, né? Mano, dinheiro. você montar uma roupa de super-herói, vai dinheiro. Os primeiros caras a inserirem essa questão do cristianismo no mundo da fantasia, é que eles se enxergaram, falaram, o mundo da fantasia está tomando muita força na época, né? Que antes você só tinha Malemar o filme na cena ali e livros, né? Eles falam que o mundo da fantasia tá tendo muito poder hoje para formar o imaginário das crianças. Então esses caras falaram, tem muita coisa errada e muita inversão de valores nessas coisas. E levantaram-se esses dois caras para mudar um pouco esse cenário, que foi C.S. Lewis, com as Crônicas de Nárnia, e J.R.R. Tolkien, que é com o Senhor dos Anéis. Um protestante e um católico. Os dois, inclusive, eram amigos, né? Os dois eram amigos, trocavam ideia, um escrevia o livro, o outro opinava, tudo. Então, as Crônicas de Nárnia e o Senhor dos Anéis, ela entrou nesse mundo da fantasia e, cara, deu uma quebrada monstra, né? O pessoal começou a entender e começou a puxar por meio desses valores, porque é aquela jornada do herói, né? A fantasia, ela faz sentido para nós quando se tem aquela jornada do herói, o improvável, sabe? O Davi, que ninguém dá nada para ele, vai conquistando as coisas, se torna o top. E Senhor dos Anéis, ele tem isso, né? Com os valores. Ele não puxa muito o dualismo da coisa, tipo, o bem contra o mal, uma força igual. O cristianismo não é isso, né? O bem, ele é supremo, né? O mal é a corrupção do bem, né? Então, então Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia, eles mantiveram isso, né? Hoje, a fantasia paralela é o bem contra o mal no mesmo nível, brigando contra si, mas isso é anticristão, né? Isso não é bíblico. E esses caras investiram nisso,
né? Só que tem um porém. O simbolismo que tá por trás de Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis é bem, mano, é muito louco, cara. Você vai lendo, você vai vendo os caras comentando, aí você quer assistir o filme de novo. Aí a Feiticeira Branca, por exemplo, dos Crônicas de Nárnia, ela foi lá e matou o Aslan. O Aslan é a representação de Cristo. Exatamente. E a Feiticeira Branca é Satanás, né? Fala que é um anjo formoso, Sim, literalmente. Né? E no filme das Crônicas de Nárnia, quando ele mata o leão ali, ela acredita que venceu. Falou, tomamos um reino, é nosso. E depois o leão ressuscita. Da hora. E o leão fala, eu precisei morrer pra isso. Precisei morrer pra vencer. Nossa, e o filme... Aí o filme dá aquele sentimento, sabe? Aquela jornada do herói, que é algo bíblico, né? Que é a história de Jesus. Eu acho que não vai ter nada mais cômico, mais interessante, mais épico, digamos assim, do que a história de Jesus Cristo. Pode Verdade. Né? Que Satanás, quando matou Cristo, acreditou que tinha vencido Deus, né? Mas aí Jesus ressuscitou e falou, era necessário que tu me mataste para eu ressuscitar. Na ressurreição eu tomei as chaves da morte, né? Que tava dando, que respondia para você. Ele caiu, né? É que Caiu na Caiu na armadilha. na Achou uma armadilha. coisa era outra, né? É que assim, você vai sempre de contra, o mundo vai sempre de contra o evangelho, isso é um fato. Então você dificilmente, que nem esses quadrinhos que eu mostrei aqui agora, ele é da hora, tá ligado? Eles são bem legais assim, é bem interessante, a Bíblia em ação é bem assim, bem legal também. Só que o que acontece é o seguinte, a Warner, a Fox, a Disney, a Columbia, a TriStar, a Paramount nunca vai querer investir em histórias muito loucas que tem na Bíblia, como por exemplo a história de Gideão, tá ligado? Você falou de Cristo. Eles fazem o 300, que veio depois, né? Os espartanos veio depois. Veio depois, exatamente. Só que tipo assim, é Frank Miller pegando uma história, né, e pervertendo ela, porque na verdade não são 300 espartanos, eles são 300 judeus que derrotaram o exército, né? Entendeu? É muito diferente, mas o Frank Miller ele se baseia, né, nos 300 de Gideão para fazer os 300 de espartanos. Isso é um fato. Só que o que acontece? Quando você pega e você tem uma produção bem feita, como por exemplo está acontecendo com The Choice, tá ligado? Que é um aplicativo que é feito por crowdfunding, né? Aquele, independente, os caras, se você doa, os caras produzem, e a produção é muito louca, e o cara tá tendo uma liberdade literária, ele tá fazendo alguns estudos, e você começa a ver ali, e aí você vê um Cristo, você vê um Cristo, não um super-herói, tá ligado? Mas um Cristo que mais se aproxima daquilo que realmente ele é, tá ligado? É muito louco. É diferente, obviamente, de uma Paixão de Cristo que mostra só o massacre de Cristo nos últimos tempos dele. Ou você pega o Cristo da Flash Star, que é um Cristo bonitão, ou o Cristo do Frank Zeffirelli, que é aquele cara de olho claro. Só que, por exemplo, você nunca vai ver numa CCXP um stand, né, ou até mesmo na própria Comic Con San Diego, que é a original, um stand do The Choice, tá ligado? Porque os caras não têm interesse, porque não se vende, só vende pro universo cristão. E até mesmo dentro do universo cristão, muitos não conhecem, tá ligado? Exato. Se você não conhece, procure aí The Choice, The Chosen, que se escreve, né? Mano, é muito louco, né? A Globo comprou a primeira temporada deles, ou né? o nome que a Globo gente fala Play. em português, né? Os Escolhidos. Os Escolhidos. Então é legal. Só que, tipo assim, é difícil você ter uma série com investimento, ou até mesmo uma série para os dias atuais cristã, tá ligado? Que demonstram aí as pessoas falando de Jesus, as pessoas buscando o plano de Deus, né, cara? É muito difícil. E a Bíblia tem muita história Tem muita louca. história louca, tem muita história louca. Se você Teve pegar aquela Deus me adicionou no Facebook, eu não terminei de assistir, isso mas eu fiquei curioso. Aí eu pensei, eu não sei o final da história. Não sei então, se você quer dar spoiler pra galera. Mas eu até hoje eu tô na dúvida. Era Deus mesmo ou era um eu algoritmo? assisti só a primeira temporada, só tem duas temporadas. Eu não Porque sei se for assim, Deus, eu falei, pô, legal a série. Ah, foi um algoritmo. Eu falei, mano, sacanagem. Porque é legal, porque a série ela confronta exatamente isso. Será que Deus adicionou o cara ou é um algoritmo que, né, aí os caras debatem, né, os caras debatem isso na série inteira. É bem legal, mas só que tipo acabou, porque tipo não vende, né, cara? O pessoal quer. Agora você vê Lucifer tá não sei em qual temporada já, a Netflix comprou mais uma temporada deles e tal.
né? É difícil você pegar coisas de qualidade. Isso aqui, ó, isso aqui é um livro de qualidade, isso aqui é um quadrinho de qualidade. Você pega, você vê as histórias, o desenho, né? Saca? É bem legal, assim, é bem trabalhado mesmo. E a história é aquilo, a história é bíblica. E tem muita coisa muito louca, né? Você lê, você pegar o livro de Juízes, dá pra tirar vários quadrinhos dele. E se você trouxer para você imagine só, uma vez eu até sentei com a Michelle, minha cunhada, e a gente começou a imaginar um quadrinho bíblico, assim, tá ligado? Pro mundo atual, porque a batalha espiritual deve ser uma coisa muito louca e ela é constante, né? É isso mesmo. Mas amém, irmãos. Essa pergunta aqui, ela vai pro limbo ou ela vai pra CCXP? CCXP. Vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quem vai vir na CCXP? O Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ô, louco, aí sim. Confirmado já. Keanu Reeves. Tá Pra divulgar John Wick 4, Queremos ele aqui. Baba Yaga. Queremos ele aqui. Keanu Reeves, queremos Não, você pior aqui. que ele vem nesse primeiro. Mano, Ele é meio doido, é capaz dele vamos tá lá, mexendo. vai Fala, fazer lá, manda um WhatsApp pra nós. O senhor Jean, tô querendo aí no. Hi Jean, I want to Aí só participate. só ele e o Jean trocando ideia. Eu falei, demorou, vem aqui, irmão. Os caras vão te adorar. Amém? Vou te adorar não, porque a gente adora só Jesus Cristo. Porque ele expulsa demônios, Constantino. Pecador é o seu nome. Quanto tempo nós temos aí, produção, de programa? Deve ter dado uns 30 minutos. Daqui. Nossa. Nossa. Então vamos pra caixa da galera. Da misericórdia. Tira também, Tatiele, você é a nossa... Não, eu segurando pra você puxar. Puxa uma gaveta. puxa uma gaveta. Gaveta 1, 2 ou 3. Aqui Gaveta a do dois. meio. A 2, eu Gaveta fui na do 2 meio. também. Dê pra nós aí, vê de quem que é essa pergunta aí. Elaine Venâncio. Elane Olha Vedrão, aí, pergunta mudou. diferente, hein? Pergunta diferente. Legal. Porque muitas pessoas alegam a dificuldade de ouvir a voz de Deus. Há uma surdez funcional no mundo? Nossa, eu quero começar a responder essa pergunta aqui, ó. Porque muitas pessoas alegam a dificuldade de ouvir a voz de Deus. E aí ela pergunta, há uma surdez funcional no mundo? Cara, é muito difícil, sabe por que é muito difícil você ouvir a voz de Deus? Porque ela te contraria, e ela contraria o mundo. Respondendo a sua pergunta, Elaine, a voz de Deus contraria o mundo, cara. A voz de Deus, ela leva a pessoa para um patamar, assim, muito diferente daquilo que a gente vive, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente contrasta, né? A voz de Deus contrasta com o mundo, né, cara? Então, quando você ouve a voz do Senhor, você começa a entender que os planos dele são diferentes dos seus e são maiores que os seus, né? Então, tipo assim, por que o povo não quer ouvir a voz de Deus? Porque o mundo tá cheio de coisa nesse mundo aqui que é difícil, né? Mano, você vai na igreja, vou dar um exemplo legal. Você vai na igreja, o culto foi maravilhoso. Deus derramou do poder dele, Deus derramou da graça, derramou do Espírito Santo. O bagulho foi muito louco, foi ou é um domingo de manhã, ou é um domingo à noite. Você chega em casa cheio, repleto do Espírito Santo. Segunda-feira você sai para trampar. Aí você pega uma condução cheia, você pega a gente enchendo o saco. Aí você vai no seu trabalho, o seu chefe não te ajuda, ou o funcionário seu não te ajuda. E aí você começa a sentir uma coisa que vai te afastando de Deus, tá ligado? E a dívida, televisão, política, futebol, todas essas coisas que tá no mundo, elas te afastam de Deus. E vai cada vez mais criando cera espiritual nos seus ouvidos, né, cara? Então fica muito difícil você escutar, porque você tá muito embebedado com o mundo que você tá vivendo, cara. Entendeu? E aí as coisas começam a se tornar a pessoa acaba ficando surda espiritualmente. Então dificilmente ela vai escutar. E você tem um lado que, Deus vai te contrariar, né? Saca? Eu vou dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo aqui? Seu Renan. Pode. Renan, ele tem um desejo de trocar de carro. Você concorda comigo? Sim. Né? Se eu estiver errado, você me corrige agora. Quando você terminar de pagar o seu, você quer dar o seu de entrada e pegar um carro novo, tô certo? Exato. E se Deus falar assim, vai ficar mais 10 anos com esse carro? Eu vou dar um exemplo legal. Eu vou dar um exemplo legal. Há 2 anos atrás, nós estávamos passando pela pandemia, né? Não, é outro exemplo, mas eu posso dar esse também. Eu quero dar exemplo de vontade e de ser. Há 2 anos atrás, a gente estava passando pela pandemia, nós não, aqui no local que nós estamos é alugado,
e nós não tivemos aquele famoso que todo mundo teve, né? Ah, vou deixar o aluguel pela metade porque a gente não tinha, né? Aqui ficou parado, a gente fechou as portas, a gente não vinha. O delay vinha aqui uma vez a cada 15 dias, dava uma varrida e a gente fechava tudo por causa da pandemia. E aí eu falei, mano, a gente precisa mudar de lugar. A gente precisa mudar de lugar, a gente precisa mudar de lugar. Isso foi o desejo do meu coração. Meu coração se esquentou e eu falei, mano, preciso mudar, preciso mudar, preciso mudar. E eu comecei a procurar. Eu fiquei 2 anos procurando. 2 anos procurando um local. E Deus falando, não, você vai ficar, não, você vai ficar. Chegou o ano passado, antes de começar a vir a renovação do aluguel, eu falei, mano, eu vou começar a procurar. E eu tô procurando e eu não achava. Entendeu? Porque Deus não queria que a gente mudasse, cara. Entendeu? O meu desejo do coração era um, mas o desejo do Senhor era outro. Entendeu? Eu tinha essa vontade, mas Deus tinha outra. Agora, no começo do ano de 2020, todo ano eu e minha esposa a gente viaja, a gente faz uma viagem muito louca. E em 2019, nós fomos viajar para um cruzeiro, tá ligado? Então a gente já tava naquele hype da viagem do cruzeiro e tal. E começou o final do ano de 2019 para entrar 2020, a Tatiele falando assim, mano, vamos ir, como vai ser a viagem desse ano? Para onde a gente vai? Para onde vai? E meu coração ia se entristecendo cada vez que ela falava. Ela ia falando e eu ia tipo, depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê. Meu coração meio que tipo se fechando para essas coisas. Mano, e a gente tinha uma viagem entre março e abril. E a gente não marcou viagem, veio a pandemia, tá ligado? Deus, ele sabe todas as coisas, entendeu? Nós vamos, né... Nós estamos finalizando essa temporada nesse local. Temporada que vem nós estaremos no local novo. Amém. Em nome de Jesus. Mas esse local, o Senhor falou, vocês vão ficar aqui. Nós estamos aqui desde 2016. E, né, Deus foi segurando a gente, abençoando a gente aqui, obviamente, a gente recebendo. Então, não é que o meu coração queria uma coisa, mas Deus queria outra. Então, eu precisava ouvir a voz de Deus, não a minha. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, cara? Só que é difícil, porque às vezes te contraria. Entendeu? Eu trouxe aqui uma contrariação. Eu fui contrariado por Deus e eu, aceitei, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Hoje o Senhor abriu uma porta para nós que é maravilhosa e em nome de Jesus vai ocorrer tudo muito bem. Amém. Né? Eu vejo assim, ouvir a voz de Deus, muitas pessoas se esquecem, para nós ouvir a voz de Deus, a gente tem que ler a Bíblia e entender a palavra de Deus, né? E muitas das vezes as pessoas não querem ler a palavra de Deus e entender. A palavra de Deus vai, como o pastor Jean diz, vai sempre contra nós, né? Sempre contra as nossas vontades, contra os nossos querer. Aí quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, vimos que Deus fala através da Bíblia a nossas vidas, amém? E Deus vai falar com a gente através da Bíblia, né? Tem um versículo lá em Lucas que diz o seguinte, felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Né? Verdade. Se nós quer ouvir a voz de Deus mesmo, temos que obedecer o que está escrito na Bíblia. Verdade. E entender. Legal. É ali onde que Deus vai falar com a gente. Não é uma dificuldade funcional. É dificuldade de entender que a palavra de Deus está contrariando tudo aquilo que você está fazendo. Sim. Deus fala que nós pecamos, nós cometemos erros, né? Só que quando a gente peca e comete erro, a gente tem Jesus Cristo, que vai lá e nos perdoa de todo o erro e faz a gente voltar para Ele. Aí quando nós estamos com o coração quebrantado, coração alegre, o Espírito Santo fala com a gente. Sim. E fala de uma forma que a gente entende mais a palavra de Deus e vai ouvindo o Senhor falar. A gente vê desse lado, dessa forma. É que assim, eu acho que a Elaine, quando ela faz essa pergunta, ela faz no sentido de ouvir mesmo, tá ligado? Porque você trouxe uma forma de estar mais perto de Deus, que é o negócio de você ler a palavra de Deus, você entender um pouco mais sobre o Senhor. Deus fala na palavra, Deus fala nas ministrações, Deus fala nos louvores, isso também a gente entende. Sim. Só que eu acho que ela entende assim, tá ligado? Até é interessante essa pergunta da Elaine, porque nós temos um negócio que é muito louco, né, cara? Nós temos uma crescente do evangelho no mundo. Uhum. Pô, se a gente tem uma crescente do evangelho no mundo, por que o mundo não muda? Né, cara? Saca? Por quê? Porque os cristãos que estão chegando no mundo são os cristãos que eles estão indo para uma vertente, que eu até falei no programa anterior, que já não é a do evangelho verdadeiro, mas sim de filosofias humanas, tá ligado? Então, o que ele tá perguntando para nós assim, mano,
como eu consigo realmente ouvir? Porque as pessoas não ouvem o que Deus está falando no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Porque as pessoas, né? Você vê as pessoas, vou pegar o seu gancho da palavra de Deus. Você vê as pessoas no culto assistindo a palavra de Deus, as pessoas estão assim, que horas que né? Que hora que vai acabar? Mano, saca? Ou a pessoa vai pro próprio culto, a preocupação dela não é ouvir a voz de Deus. Não é ouvir o Senhor, é com que roupa que eu vou. Né? Mano, vou pôr aquela roupa nova, vou me vestir. Ou os menininhos, né, os mais jovens, né? Eu vou pra ficar com as minas. Será que aquela minazinha tá lá? Eu vou pra sentar do lado dela, pra segurar na mão dela. Saca? E Deus, ele sempre é um segundo ou terceiro plano da igreja. Você vê que muitos levitas, eles estão muito mais preocupados em aparecer, cantar bem, tocar bem, dançar bem, do que realmente, tipo, enaltecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Assim, Deus hoje em dia, dentro espiritualmente, visualmente, socialmente, ele está longe do plano das pessoas dentro da igreja. Ele é o quê? Ele é uma terceira ou quarta opção dentro da igreja. A pessoa fala, eu sou cristã, mas ela não é cristã. Ela, tipo assim, ela vai na igreja porque, tipo assim, ou ela encontrou um ciclo social, ou ela, tipo assim, mano, ela tem um interesse emocional, entendeu? Sabe? De 10 pessoas que vão na igreja hoje, 9 são assim, uma, entendeu? É aquela pessoa que está na igreja porque ela precisa de um milagre. E ela não está ali ainda para adorar, ela precisa de um milagre. Essa pessoa vai, recebe o milagre e vai embora. Ou seria naquele sentido da gente também estar com o ouvido que nem de Samuel, bem prestativo para ouvir Deus falar. Sim, então, tá difícil encontrar essas pessoas, né? Então, por que Deus falou com Samuel? Legal, sua pergunta, sua afirmação é legal. Por que Deus falou com Samuel? Porque ele era sensível, né? Ele ouve Samuel, ele vai lá em Eli e fala, mano, o Senhor me chamou? Ele falou, mano, eu tô dormindo, só se o meu ronco falou Samuel, cara, porque eu tô dormindo, bem dormindo. Aí daqui a pouco ele ouve de novo, Samuel. Aí quando ele chega na quarta vez pra falar com ele, ele falou, mano, aí ele com muita sabedoria fala, a próxima vez que perguntar, você fala assim, Senhor, eis-me aqui, pode falar. Fala. E aí Samuel fala, aí não para de ouvir o Senhor. Cara, é louco isso, tá ligado? Só que, tipo assim, é louco porque Samuel estava aberto. Quantos cristãos hoje estão abertos? Eu posso dizer até mesmo quantos de nós aqui na mesa estão abertos para ouvir o Senhor. Entendeu? Eu sempre falo, as pessoas às vezes não entendem isso porque as pessoas ouvem o coração, e o nosso brother Jeremias na Bíblia fala que o coração é enganoso. A pessoa ouve o coração e acha que está ouvindo Deus, porque acha que a ideia dela é boa. É aquele famoso caso, isso acontece muito na vida sentimental. A pessoa olha para aquela pessoa ali e fala, ai, ela é linda, ela é tão gatinha, amo, ai, amo você demais, você é meu amor, ai, quer ser minha namorada? Aí a menininha fica todo, nossa, mas ele é gato, ai, eu quero namorar com ele porque ele toca, porque ele canta, porque ele prega, porque isso, porque aquilo. Aí Deus fala assim, não tô nesse relacionamento. Isso não provém da minha parte. Mas como que a pessoa vai ser contrariada, cara? Porque tipo assim, como que eu vou ser contrariada? Tá ligado? Como você vai chegar pra uma pessoa dessa e falar assim, seu namoro não é de Deus? Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, cara, mas é um filme muito bom, cara, e é muito difícil de você achar ele, que é a história de um povo que eles estão indo pra um lugar e eles vão parar numa lanchonete, cara. E o dono da lanchonete é Jesus Cristo, cara. Eu lembro do filme. Eu não vou lembrar o nome do filme, cara. O filme é bom demais, cara. E ali, o filme inteiro se passa dentro da lanchonete, cara. E é um debate, porque você tem um casal que tá prestes a se separar, você tem um cara que é extremamente arrogante, você tem um outro cara que ele, tipo assim, mano, pelo que dá a entender, ele parece que ele é um cara que tem problemas que precisam ser resolvidos, e tem uma menina que é a única menina do filme que é cristã verdadeiramente. Né? E todos eles passam num bate-papo com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala assim, você vai lá e faz isso, você vai lá e faz aquilo, você vai lá e faz isso. E eles tretam com Cristo. A única pessoa que não treta com Cristo é essa mina, porque ela acredita que ele é Cristo. E ela vira e fala, não, você tá certo. Então, por exemplo, o empresário, quando ele vai falar com Cristo, ele, não, como eu vou largar meu dinheiro, você ficou maluco, não sei o que, papai. Ele falou assim, mas eu tenho um plano pra você. Não, você tem um plano, caramba, não quero saber disso não sei o que. É uma treta. Todos os personagens ali tretam, menos essa mina. E essa mina fala, não, você, Jesus, um dia, uma hora ela tá sentada, uma hora ela tá sentada no balcão, Cristo vem, olha para ele e fala assim, você sabe o que eu quero de você? Ela fala assim, eis-me aqui, Senhor, pode ser? Ele falou assim, então tá bom.
Você passou por aqui porque você está indo para aquela cidade. E lá você vai encontrar com um rapaz que ele vai ser o seu noivo. Ela, é isso mesmo, né? Ele falou, pois é, eu não quero que o seu noivado aconteça. Esse noivado não vem da minha parte. É muito louco a expressão dela no filme, porque na hora muda, a cara dela muda completamente. Ela vira e fala, como assim? Não, eu não quero que o noivado aconteça. Eu quero que você volte e você não noive com esse cara. Quero que você vá lá e termine o relacionamento com o cara. Aí é a hora que ela deixa de ser cristã. Porque até então ela tá tipo assim, Jesus é o caminho. É verdade. Quando Jesus ele vem na parte sentimental, ela vira e fala, mano. Ela para. Ela põe o pé no freio. Por quê? Porque o Senhor foi na vida sentimental. E Satanás, ele age na vida sentimental da pessoa. Por quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir. Se ele te põe dentro de um relacionamento tóxico e destrutivo, é porque ele quer acabar com a sua vida sentimental. Aí, de repente, você está casada com uma pessoa tóxica e destrutiva. Entendeu? Como é que você volta atrás disso? É porque você não ouviu Deus lá atrás. Aí é problema em cima de problema. Aí que é divórcio, tal, vem filhos sendo criados nesse ambiente tóxico, que vai crescer também. É porque você desenvolveu uma surdez funcional, que é o que a nossa amiga Helena chamou aqui. Amém? Tatiele, sua opinião. Eu, assim que a gente leu, veio na minha mente a parábola do semeador. E eu acho que uma das coisas que deixa a gente surda é realmente tudo isso aí que vocês falaram e essa questão da terra não tá apta mesmo, né? E daí aqui em Mateus 13, Você quer falar o nome do filme? O dele achou o nome do filme aqui, é O Caminho para a Eternidade. Então, aí é difícil achar esse filme, não tem, né? É difícil achar esse filme. Vou dar uma lida rapidinho, tá? Por favor. No versículo 18 fala assim, então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram um pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Eu acho que você tem que ter muita coragem para ouvir a voz de Deus, entendeu? E obedecer, porque aqui ele está falando que elas ouvem e não entendem. E é que deu certo, ouviu e entendeu. Porque às vezes também existe a questão de ouvir, mas não entender, porque vai contrariar com o que você quer, né? Porque você acha que você não vai aguentar se você der esse passo, você não confia que Deus ele vai te segurar e que você vai adiante disso e vai ter resultados bons. Então eu acho que as preocupações, aí eu quero falar disso, eu acho que as preocupações tiram muito a nossa fé. E para você ouvir o Senhor e obedecer, você precisa ter fé. Ter fé que aquele sobrenatural, que aquela pessoa que você não está vendo, está falando com você e que não é alucinação, não é loucura o que ela está te pedindo, né? E você ter fé para obedecer ela, entendeu? Obedecer a mensagem que Deus está dando a você. Então são muitas coisas que faz com que a gente fique surdo. É o eu, né? É a falta de comunhão com o Senhor que está na leitura, está em oração, entendeu? São várias... O que você tá ligando aí pro Jorge? É porque o nosso diretor não mudou de câmera. Você tá falando, e eu falei, não mudar de câmera. Falei, gente, tá querendo colocar o Jorge aqui pra gente. Fala aí. Jorge, vem pra cá. Então, eu acho que isso, assim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que tem uma lista aí de problemas que fazem com que o cristão não ouça a pessoa, não cristão só, a pessoa, porque todos somos filhos de Deus, né? Aqueles que aceitam Ele como Pai. Você aceita Deus como um Pai, você precisa parar para ouvir. Eu acho que é uma lista muito grande que faz com que não ouça tudo que a gente está falando aqui, mais o que o Renan vai falar agora.
Mas antes da gente passar pro Renan, você consegue listar 5 coisas que faz a pessoa se afastar, não ouvir a voz do Senhor? O eu, Legal. né? Os problemas, a falta de fé, a falta de comunhão, de você andar com Deus, né? Tipo, de você procurar, né? De repente você tá ouvindo uma pessoa super legal, que ela tem super tipo, pega uma pessoa de internet que dá um coach, entendeu? Não significa que o cara, ele tá falando, trazendo uma mensagem de Deus, ele pode estar trazendo algo, ou um psicólogo, ele pode estar trazendo algo aí que o mundo explique, né? Mas não que seja um sobrenatural, entendeu? Falta uma, né? Falta uma. A fé, você falou. Falei fé, preocupações, o ego, né? Que é tipo você mesmo, você ouvir os o eu. coachings. Os coachings não é coach que eu quis dizer. Já me perdi. Vai, põe uma aí. E as preocupações do dia a dia. Não, então, as preocupações eu falei, falta mais uma aí. Deus vai revelar através do Renan. Professor Renan. o espiral do silêncio. Não, foi muito boa a colocação de vocês, sobrou nada. Cara, eu entendo assim que ouvir a voz de Deus é um dom, certo? É um dos dons que o Espírito Santo nos traz, que eu enxergo como o dom do discernimento de espírito. Porque dentro de nós, muitas coisas falam para nós. A nossa consciência, a sociedade, Deus, a palavra do Senhor. E o discernimento, da onde vem a natureza desses pensamentos, que eu entendo que é o dom de discernimento do Espírito, né? Você enxergar esse meu pensamento, fala de ouvir, aquilo que a gente ouve na nossa cabeça, né? Óbvio que o Senhor fala através de palavras, de louvores, de ministrações, mas aquilo que particularmente sai da nossa cabeça. Da onde vem esses pensamentos? Vem um espírito de rebelião? Vem um espírito de divisão de igreja? Vem um espírito de competição? Qual que é a origem? Ou vem do Espírito do Senhor? Aí vem muito interligado com a conexão com a palavra do Senhor. Né? Porque a palavra fala que a sua palavra é afiada como uma espada de 2 gumes, né? Que corta e penetra até o fundo do coração do homem, né? E o coração do homem está o quê? Está as nossas vontades, pensamentos, emoções. Então a gente consegue julgar isso. E eu acredito que o Espírito Santo, já falei uma vez, ele está disponível para todos por igual, né? Ele está tão disponível para mim quanto esteve para Hitler, né? Há 70 anos atrás. A diferença é que nós estamos mais sensíveis ao Espírito Santo do que Hitler foi sensível ao Espírito Santo. Então essa sensibilidade ao Espírito Santo traz esse discernimento e esse dom. O Espírito Santo traz o dom de discernimento de espírito, né? Eu tenho dificuldade, né, de ouvir a voz de Deus no meu cotidiano. Para cada pessoa há um certo nível de dificuldade, uma causa de dificuldade, e você deve pedir sabedoria a Deus para Ele te dar estratégias para lidar com isso, certo? E eu tenho uma mente muito inquieta, né? Ansiedade, essas coisas, não para. Então é muito fácil o cotidiano, os dias abafarem a voz de Deus. Aí, pode colocar a quinta aí, ó. Cotidiano. Cotidiano. Porque nem sempre o cotidiano é só problema. Eu coloquei preocupação na lista. Sim. Mas o cotidiano mesmo, as suas tarefas do dia a dia. dia. O trabalho. Cuidar do filho, o trabalho, trânsito, tal. Tudo, né? E o tempo passa. Exatamente. Isso vem trazendo um acelero na minha mente, né, nos meus pensamentos. E eu pedi a Deus uma estratégia, algo do tipo, né? E ficou muito firme no meu coração Lamentações 3:21. Que os pensamentos, literalmente, você faz ele em 3 níveis, né? Você pensa no agora, no passado e no futuro. E o que te gera ansiedade é a expectativa do quê? Do futuro. Do futuro. Né? Amanhã. E algumas preocupações, eu me martirizava muito com questões do passado. Eita, acusação, eu odiava. Exato. Então, Deus me deu essa palavra, Lamentações 3:21. Quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Então eu falei, eu preciso trabalhar isso. Uma vez eu li um texto que dizia que é verdade, acho que todo mundo tem isso, né? Às vezes a gente lida com o silêncio de Deus, com o momento que parece que o Espírito Santo está quase que tocável na sua frente, né? E esse texto me impactou muito. Ele falava que há momentos em que Deus se abre para nós, que parece que tudo te faz sentido e não importa onde você esteja, você está num sentimento tão grato e como se até as dificuldades que você estivesse naquele momento fosse um presente. Legal. Sabe? Quando você fala, nossa, eu tô passando por uma dificuldade, mas glória. Meu Deus, isso é como se fosse um presente para mim.
É aquele momento que Deus se abre para você. Que aquela situação ele te diz alguma coisa que você entende, que você capta e você fala, meu, eu tô em Cristo e, meu, é tão bom isso, eu preciso que isso dure, sabe? Mas aí as dúvidas na sua cabeça já começa a pensar, putz, eu sei que uma hora vai dar uma queda. Aí você já começa a ficar ansioso. Uma hora o Espírito vai sair. Certo? E esse texto falava isso, falava momentos que Deus se abre, que você entende o seu propósito, você entende o mundo à tua volta, certo? E você deve reter esses momentos como um álbum de figurinhas, para falar, esse álbum de figurinhas, desculpa aí, delay. Esse álbum de figurinhas é a minha realidade. Para utilizar esse álbum como uma... o amuleto é Jesus, claro, né? Mas como uma base para os dias maus. Tô num dia mau, olha meu álbum aqui, ó. Aí eu até revelei esse segredo na época. Ih, eu não trouxe ele hoje. Pô, o caderninho. Trouxe meu celular, ó. Nossa. É o caderninho. Caderninho do... Cadê do ao seu vivo. caderninho? Cadê o caderninho do ao vivo? Esse caderninho ele foi uma estratégia, né? Uma metodologia. Ele não vai ser um salvador, é claro. Mas eu costumo registrar os meus momentos com Deus. Né? Costumo registrar sonhos. Deus fala através de sonhos. Costumo registrar momentos, né? Teve momentos que Satanás tentou atacar a nossa família. E eu tive um sonho. E a Dinara teve sonho significativo, com o mesmo propósito, no mesmo dia. Isso diversas vezes. Olha, eu costumo Deus registrar. falando com eles, né? Exato. Já tive sonhos com uma pessoa em que eu acordei de madrugada, orei de madrugada. E no outro dia eu esqueci do sonho. E ela veio me falar, nossa, sabe, ontem aconteceu um negócio estranho. Estourou um copo na minha frente. Entendeu? E aquele momento para mim é o momento que Deus me abre a realidade. Legal. E é sempre no momento que eu tô passando mais dificuldade com uma outra pessoa, com algo no trabalho, com um estresse no trabalho, e aquilo parece tão insignificante. Aí eu costumo registrar e fazer isso um álbum de figurinhas, porque eu me esqueço. No outro dia vai ter tanta informação na minha cabeça, tanta coisa acontecendo, que eu vou me esquecer desse momento que Deus se abriu para mim. Legal. Certo? Então eu costumo, registrar, não estou colocando a minha salvação num caderno, né? A salvação Mas está em fica a Cristo. dica aí pra galera. Uma dica, A uma gente que dica. anda com a memória curta, Exato. rapidinho já põe a experiência. As meninas também, elas costumam fazer isso. Você, a Camila, eu percebi, de anotar as pregações durante o culto. E, isso é maravilhoso, né? Porque você aprende ouvindo, você aprende olhando, mas você anotando e ensinando, cara, isso fica firme no seu coração. E isso aquietou um pouco a minha mente. Né? Às vezes, quando eu estou bem calejado ali, falo, a situação está difícil e o Senhor está no silêncio. É o que a gente chama de deserto. Eu estou no deserto. Mas eu estou com o meu álbum de figurinha aqui para lembranças. Né? O álbum não é isso. Fez, o álbum, né? A gente... pegar as fotos de família, tudo, né? As fotos, o seu registro, o meu registro, que é particular, né? Fica a dica para quem quiser registrar, comprar o caderninho, registrar seus momentos com Deus é importante. Mas para mim serviu como isso. Falo, eu tô no deserto, mas tenho tanta lembrança boa com Deus, os momentos que Ele se abriu para mim. Então essa é a minha realidade. O deserto é passageiro, né? Então a gente começa a ficar mais sensível ao Espírito Santo. Então esses 5 pontos que a Tatiele comentou perde força, né? Então a gente se agarra mais a ele. Lá no final do deserto vai existir a recompensa, né? Então o ouvir a voz de Deus é um dom, né, dado aos seus filhos, né, para aqueles que creem e obedecem aos seus mandamentos, que expulsa todos os espíritos de contradição, que é a consciência, que é o cotidiano, que é a ansiedade, que eu tenho. Eu creio que até o mundo científico, que não leva Deus em consideração, fala que é a doença do século, né? É a doença a ser combatida, mas acredito que em Lamentações 3:21 pode nos dar direcionamento, pode nos dar confiança e tirar os tampões do ouvido para ouvir melhor a voz de Deus. Muito legal. Glória a Deus, glória a Deus. Essa pergunta foi muito boa. Foi muito boa. Renan pregou aqui agora. Não, e super. Traz o caderninho depois na próxima, Renan. Quem não viu ao vivo, ele tava com o caderninho lá, sacou do caderno, a gente, que é isso aí? Diz aqui, eu tenho um caderninho aqui. Eu tenho um caderno que nem o do Renan. Você tem? Você tem um caderno? Eu tenho dois. Tenho um mais. A gente faz dedicatórios. O do Jean só tem problema de serviço. O meu serviço, só para o trabalho. Eu tenho para fazer desenho, mas eu desenho
Mas eu acho legal essas coisas. Quando Deus também fala comigo alguma coisa, eu corro na minha agenda e anoto, tipo, a passagem que ele me falou ou assuntos. Por exemplo, assim, ele fala destruição, da natureza. Nunca falou isso, nada a ver. Mas, tipo assim, natureza e destruição. Putz, natureza e destruição. Por que Deus tá falando isso pra mim? Essa palavra tá na minha cabeça aqui. Por que ele falou do nada? Eu não vi nada que tenha a ver com isso. E daí, daqui a pouco, surgem versículos e surgem ideias e surgem coisas. Daí eu começo a anotar. E aí sai texto ou pregação. E aí você vai orando, né? Pelas pessoas. Amém. Quanto tempo nós temos aí de direção? Deu uma hora, né? Já passamos a régua. Amém, irmãos. Vamos Nós então. estamos em Vamos, duas. sempre Estamos em duas. trocando Vamos muitas finalizar ideias. aqui então. Vamos finalizar. Vamos começar com o nosso goleiro ali, né? Nesse nosso debate bola. Olha só. Amém. Mesa redonda. Mesa redonda. Mesa quadrada. Vanderlei, suas considerações finais. Irmãos, que você possa deixar o seu like, deixa lá um comentário, escreve lá algo pra nós. O que você tá passando, o que você tá sentindo. Que a gente vai tentar, com a ajuda do Espírito Santo, dar uma palavra de consolo pra você. Amém? Deixa o seu recado aí pra nós. É isso aí. Professor Renan. Amém. Obrigado, galera, pela presença de todos aí. Vai deixando seu like, seus comentários, aquilo que você achou, tá? Fique firme na palavra, né? Aquilo que te corrompa, tenta sair fora, né? O que importa é a tua consciência para com Deus, né? Nessa questão do mundo, da fantasia, algo do tipo, né? E ouvir a voz de Deus é estar sensível ao teu Espírito Santo, né? Ele fala de diversas formas, mas quando estamos conectados com Ele, qualquer sopro que Ele der, a gente vai ter um entendimento em nosso coração. Amém? E por final, Tatiele do Bairro. Próxima novela da Record, Tatiele do Bairro. Pessoal, foi bênção. Essa pergunta da Elaine foi muita bênção. Então, tente ouvir a voz de Deus da forma que nós explicamos as dificuldades que surgem. Tenta eliminar para que você ouça a voz de Deus. Eu, só rapidinho, contando um testemunho para você. Tinha 14 anos, faz muito tempo isso. Eu estava no terminal de Diadema, pegando o ônibus ali, porque eu morava em Diadema, para vir aqui para o Jabaquara. E uma mulher passou de saia e coque, eu não ia para a igreja nessa época, e ela entregou um papelzinho para mim. E eu abri esse papelzinho e estava escrito, era um papelzinho tipo branquinho, um post-it, né, branquinho ali, escrito assim, com letra mesmo, assim, nada digitado, nada de computador. Deus quer falar com você através da Bíblia. E eu abri aquilo, meu coração disparou, né? E eu sempre lembro disso. Então, assim, Deus quer falar com você através da Bíblia. Então, se você quer ouvir a voz do Senhor, comece a ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de entender, procure alguém que possa te ajudar para ler com você junto. É sempre bom ter uma pessoa que está ali auxiliando. A Bíblia, a NTLH, que a gente usa e muitos criticam de forma errônea, eu acho, porque nem todo mundo entende todo tipo de linguagem. Então, procure uma Bíblia NTLH baratinha na internet, mas leia a palavra, porque Deus quer falar com você através da palavra, amém? Deixe seu like, não esqueça de compartilhar este vídeo e fica com a gente no próximo vídeo. E lembrando, quarta-feira tem live, então ao vivo, assista a nossa live que Deus vai falar também com você através dessa palavra aqui. Mas eu tenho uma pergunta, seu coração se esquentou quando você recebeu o post-it porque você é uma eleita? Eu sou uma eleita, com certeza sou. Eu só vou deixar de ser eleita se eu não quiser ser, mas o Senhor me escolheu. Sabe quem também é eleito? Quem? O Lula. O Lula foi eleito. Segundo o TSE, o Lula foi eleito. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Espero que você tenha gostado. Eu não perguntei essa pergunta. Vai pra onde? Muito boa. Vai pra caixinha? Vai pra caixinha? Então volta. Então põe aí. Muito de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Espero que você tenha gostado. Se você curte a cultura nerd, você tem esse costume, eu só peço que você tome cuidado, porque ela pode te levar para caminhos obscuros que podem destruir sua vida, né? Somente tome cuidado, mas curta, né? Keanu Reeves na CCXP esse ano aí, ó. Para você que tem dinheiro e pode ir, pode tentar pegar um autógrafo e tirar uma foto com ele. Amém? Quer ouvir a voz de Deus?
Pô, cale todas as vozes que estão falando na sua cabeça, as vozes da preocupação, as vozes do cotidiano, como foi falado aqui, as vozes da falta de fé, as vozes das filosofias, e deixe somente a voz pura do Senhor entrar dentro do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito ou inscrita. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais e mais. Se liga nessa ideia.